Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos continuar nossos estudos na Epístola de Tiago. Hoje nós vamos ler Tiago capítulo 2, a partir do versículo número 14, iremos até o versículo número 26, se Deus assim nos permitir. Vamos ler? Diz assim, Epístola de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar, meus queridos? Louvamos, Senhor, por tua mesa que foi oferecida, que nos lembra, Senhor, do nosso Cristo. Fizemos isso em memória dele, mas sabendo que a presença dele é real em nosso meio e espiritualmente nos edifica. Ó Deus, muito obrigado por essa mesa farta, Senhor, da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por esses estudos no livro de Tiago, e pedimos não somente que o Teu Espírito continue a nos conduzir e instruir a Tua Santa Igreja, Pai, para que possamos Te servir em santidade, Senhor, com apreço, seguindo os passos de Jesus Cristo, Pai, olhando para a obra de Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Meus irmãos, um colecionador, ele comprou em um leilão por mais de 95 mil reais uma obra em um leilão. É uma escultura imaterial. Ela é do artista italiano Salvatore Garau. A escultura se chama Lo Sono e ela não existe. Isso mesmo. Segundo o artista, é uma obra que está para além da matéria. Ele diz, a minha fantasia, treinada por toda a vida, para sentir o que existe ao meu redor de maneira diferente, permite ver o que aparentemente não existe. É curioso quando você vê os sites dando essa notícia, e eles querem captar uma imagem, obviamente, mas nessa matéria existe só um espaço vazio, né, demarcado por fita, dizendo, essa é a obra, ela é imaterial, não existe. O próprio Salvatore, ele diz assim, olha, isso tem muito a ver com os nossos tempos, essa abstração na qual há uma vida virtual das pessoas, elas estão, mas não estão presentes. Isso é maluquice, não é? É um absurdo. A salvação, a justificação pela fé, é um artigo de fé essencial para a igreja.
Tanto é que Martinho Lutero diz que é através desse artigo que a igreja ela fica de pé ou ela cai, de tão importante que ela é. Sabe? Mas existe um certo posicionamento acerca dessa doutrina que é tão cara, de pessoas que acabam por observar que a salvação... que a salvação é somente pela fé, fazendo com que a parte da prática, das obras, elas fiquem invisíveis. Ele diz, não, a fé ela é bela, é preciosa, então as pessoas elas defendem a justificação somente pela fé, então elas conceituam, elas escrevem artigos, elas pregam sobre essas coisas, mas elas se tornam uma escultura invisível, porque não há prática. Sabe? Quando a gente olha para a Escritura Sagrada, tanto a fé como as obras, elas fazem parte de uma só escultura. A salvação em Cristo Jesus é algo belo e algo precioso, mas que é demonstrado de fato na vida prática dos cristãos. Então, a beleza dessa doutrina, ela é adornada por uma vida de santidade. Se você tem fé, você deve demonstrar isso através das suas obras. E esse é o resumo do que Tiago quer nos ensinar aqui. As obras, elas testificam a verdadeira fé. Onde há verdadeira fé, as obras, elas acompanham. É esse o ponto aqui para a gente ver nessa manhã. Vamos lá. Eu queria ver esse texto, mostrando alguns pontos para os irmãos de maneira muito simples, até mesmo porque o argumento de Tiago, ele é muito objetivo, muito direto. A primeira coisa que eu quero ver com vocês é que a verdadeira fé precisa ser demonstrada em atos de misericórdia. Em segundo lugar, que a verdadeira fé deve ser evidenciada através de uma vida de temor diante de Deus. Em terceiro lugar, que a vida de obediência justifica a fé que é professada. Vou demonstrar isso de maneira pontual para vocês. A primeira coisa, a verdadeira fé precisa ser demonstrada em atos de misericórdia. O que é que está acontecendo aqui? Tiago ele está utilizando-se de um artifício no qual ele tem um oponente imaginário para representar aqueles que defendiam uma salvação pela fé destituída das obras. Então, ele está nesse diálogo imaginário, representando, de fato, uma realidade do tempo e do público a qual Tiago se direciona. Então, ele está aqui mostrando a argumentação, e por isso ele começa falando de maneira muito contundente, como se chamando para uma briga. Mas, olha, cuidado, mas demonstrando aqui com clareza e tentando desmontar o argumento de palha, eu vou usar uma expressão, né, que o presbiteriano tem utilizado aqui, mostrando que Lutero achava que essa epístola era uma epístola de palha. Mas Tiago está aqui tentando desmontar o argumento daqueles que usavam de uma falácia. E qual era a falácia? Eu posso dividir as obras da fé. Elas são duas coisas completamente diferentes. E Tiago vai dizer, não é bem assim. E por isso ele vai explicar melhor. Por isso no versículo 14 ele diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? A primeira coisa importante aqui para a gente perceber é que muitas vezes essa salvação, essa testificação, essa necessidade das obras que ratifiquem a salvação, a verdadeira justificação, parece desmontar ou diminuir aquilo que o apóstolo Paulo já havia pregado. E é uma das ênfases doutrinárias, sobretudo trazidas pelo apóstolo Paulo. Vamos pensar aqui nos públicos, né? O público ao qual Paulo se direcionava, escrevia, era de judeus que haviam se convertido ao cristianismo, e que tinham dificuldade de receber quem? Os gentios. E quando eles olhavam para os gentios, se vocês quiserem fazer parte, vocês precisam o quê? Da circuncisão, observar a dieta, observar o calendário.
Então havia uma resistência por parte dos judeus de receberem os gentios. Quando Tiago escreve, o seu público ele é diferente, ele é composto majoritariamente por judeus que haviam sido convertidos. Por isso ele diz assim, no verso 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Ou seja, para essa turma aqui, essa questão de observar a lei era tranquila. A questão da circuncisão era tranquila. Então, qual era o problema? O problema é que eles estavam deixando de observar as necessidades que haviam entre eles mesmos. Por isso, quando a gente observa o versículo 27 do capítulo 1, observe, que diz assim, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Que é a religião pura. Então ele está aqui observando que, percebendo que dentro da realidade que eles estavam vivendo, existiam cristãos, existiam judeus convertidos que estavam passando necessidades. Então ele começa a dizer isso, não pode. Vocês não estão observando as necessidades. Que religião é essa que vocês professam, que não é acompanhada por obras? Por isso, no próprio versículo 21 do capítulo 1, ele diz assim, portanto, despojando-vos toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. No verso 25, ele diz assim, na parte B, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, ele não é um ouvinte negligente, ele está chamando a atenção da sua audiência, mas ele tem que ser um operoso praticante. E como é que esse operoso praticante deve praticar a verdadeira religião? Um dos argumentos e um dos pontos que Tiago vai observar aqui é o quê? Observando os atos de misericórdia. Por isso ele continua e ele vai trazer aqui um exemplo bastante interessante. Ele vai trazer o exemplo de um irmão. Não é de um estranho, é de um irmão. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Veja, aqui é um exemplo muito prático, muito claro, né? Inclusive os judeus eles não eram muito abstratos, eles não gostavam muito de abstrações, mas de coisas concretas. Existe fé, parece uma coisa meio abstrata, né? Mas para o judeu ele gostaria de ver de que maneira essa fé pode ser observada. Não é uma escultura invisível, mas como é que ela se torna palpável? Tiago está aqui explicando. Tudo bem. Se vocês verem aí um irmão carecido de roupa, necessidades básicas, né? Carecido de roupa e necessidade de alimento cotidiano. Isso era muito comum dentro da realidade que Tiago estava vivendo, de pessoas que estavam sofrendo por causa da fé. Lembra no capítulo 1, que ele vai falar da perseverança na fé, né? Mostra uma realidade de sofrimento que aqueles irmãos estavam passando. Então, dentro daquele clima bastante do inverno, bastante rigoroso, de um clima bastante difícil, então era muito comum perceber pessoas que estavam carecendo, precisando de roupas, de serem aquecidas, e também de alimento cotidiano, ou seja, era aquilo que precisava para aquele dia, para aquela hora. Perceba que é uma necessidade urgente, Então ele vai dizer, então alguém pode chegar e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz. Essa era uma saudação comum. Vai na paz. Deus te abençoe, e Deus te dê o que comer, e Deus te aqueça, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Veja que não há nada de errado aqui, nesse tipo de atitude. Os irmãos em Cristo que fazem uma oração, você sabe que alguém está necessitando, carecendo de algo, você pode orar por essa pessoa, não é verdade? Abençoar, o ir de paz é uma bênção. Essa expressão assim, olha, se aqueça e se farta é uma bênção específica.
É uma atitude aparentemente piedosa, cheia de fé. É como se ele dissesse assim: Deus proverá. Você já disse isso conversando com alguém que está precisando de alguma coisa? Meu irmão, Deus proverá. Ele vai cuidar disso. É muita religiosidade. Mas é uma capa de religiosidade aqui. É uma frase, uma atitude teologicamente correta, mas desprovida de quê? De uma ação piedosa. Não havia um olhar de misericórdia para esses que estavam precisando de auxílio, precisando de ajuda. Perceba, se a gente entender, se a gente pensar em alguém chegando na igreja, a pessoa que senta do nosso lado e termina o culto, e você diz: e aí, meu irmão, como é que está? E a pessoa diz: está tudo bem, a palavra foi fui edificado, foi uma bênção participar da ceia, eu vou voltar para casa, mas eu não tenho o que comer. Você toca nele e diz assim: Deus te abençoe, Deus proverá. Isso não é estranho? Isso não é um absurdo, melhor dizendo? É um absurdo. Porque a fé que a gente declara, ela não se torna prática, observando a necessidade do outro. Como eu falei para vocês, não é de um estranho. A gente fica meio resistente, de ajudar um estranho. Não sei se acontece com vocês, No sinal, alguém pede e você não sabe se aquela pessoa vai usar dinheiro, para comprar drogas, ou se tudo aquilo que ele vem falando, às vezes, com uma foto de um familiar, de alguém de outro, você fica meio, sem saber se aquela pessoa de fato está falando a verdade ou não. Mas aqui é um irmão na fé. Se a gente ainda tem um compromisso de misericórdia para com o mundo, imagine para com o nosso irmão, a pessoa que está próxima da gente. Então, esse irmão de uma fé tão piedosa, ele tem um ministério da oração, ele tem um ministério da consolação, mas não tem um ministério da ação. É muita fala para pouca prática. Sabe, Paulo vai dizer que a nossa fé, ela é evidenciada pelo amor, porque quando ele fala aos Gálatas, ele diz assim: porquanto em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. E essa é uma ênfase justamente de Paulo, de Tiago, quando ele vai falar aqui do amor ao próximo. No verso 8 do capítulo 2, mesmo vimos há pouco tempo: se vós, contudo, observai a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei o bem. No contexto que ele vai falar sobre a acepção de pessoas. Nesses dias, conversando com um irmão lá de Catolé de Zé Ferreira, é um vizinho do irmão Ailton, irmão Cláudio, que ele já visitou a gente, ele disse que domingo passado ele se preparou para a igreja. Botou a sua camisa bacana, botou a sua roupa, pegou a sua Bíblia, saiu para a igreja. Só que quando ele ia passando em frente à casa do vizinho, ele escutou o vizinho chamando seu nome, bem baixinho: Cláudio. Aí ele disse, querendo ir para a igreja, disse: aqui já estou na hora do culto, mas como é que eu vou para a igreja sem atender o chamado de alguém que está precisando e está me chamando? Aí ele deu meia volta, foi lá na casa de seu Eufrásio, o nome dessa pessoa. E, de fato, quando chegou lá, esse vizinho dele estava enfermo, acamado, precisando de coisas básicas, precisando de roupa, de lençol para se aquecer e precisando do alimento cotidiano. Então, foi assim que o irmão Cláudio ajudou, compartilhou com outros irmãos, e aí outros irmãos puderam ir lá e puderam prestar-lhe ajuda. Sabe como isso é a prática da fé? Como é que andam os seus ouvidos? E as suas mãos têm praticado essas obras que demonstram, que testificam a sua fé? Creio que para muitos essa é uma realidade. Talvez você que está aqui nessa manhã esteja até sustentando um vizinho ou um parente que está passando por necessidade. Talvez você seja daqueles que tira a roupa do próprio corpo para aquecer aquele que está precisando. Talvez você seja aquele irmão que sempre fica a par das situações e sabe da realidade que cada um está passando.
e acaba compartilhando com a liderança, acaba compartilhando com o projeto social, e a gente de alguma forma pode chegar junto e a gente pode ajudar. Mas será que você é daquele que está andando para a igreja, e aí você vê alguém deitado no caminho, e você passa por ele, ou então você dá meia volta e segue o seu caminho, como foi na parábola do bom samaritano? Lembre-se que eram duas pessoas religiosas, duas pessoas que tinham conhecimento teórico da fé, mas que ao verem alguém necessitado, ele acabou passando de largo e seguindo o seu caminho. A mesma mão que se levanta para adoração na igreja, a mesma mão que deve ser estendida para apoiar e para ajudar, como uma obrigação da fé. A fé que se manifesta, a fé que precisa ser evidenciada. Isso é importante a gente notar. Então, a segunda coisa que eu quero ver com vocês é que a verdadeira fé deve ser evidenciada através de uma vida de temor diante de Deus. Tiago vai continuar aqui. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre esse versículo. No versículo 19, ele diz assim: você crê que Deus é um só? Você faz muito bem. Até os demônios creem e tremem, diz aí no versículo 19. Aqui é uma declaração de fé. Desde o primeiro século, aqueles que haviam se convertido para, de fato, oficialmente entrarem, fazer parte da igreja, eles precisavam dessa declaração de fé. Eu creio em Deus, eu creio no Senhor Jesus Cristo. Mas essa já era uma declaração lá do Antigo Testamento, esse é o Shema, uma declaração de fé. Há um só Deus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Veja, dentro de um contexto pagão, essa é uma baita de uma declaração ortodoxa. Num contexto de um politeísmo, você declarar um monoteísmo, dizer assim, só existe um Senhor, só existe um Deus, isso era algo de destaque. Realmente, a sua declaração de fé é uma declaração que atende ao princípio da Escritura, estabelecido por Deus. Há um só Senhor. Alguém está dizendo isso. Alguém está fazendo essa declaração. Mas olha o que ocorre. Tiago vai continuar dizendo assim, olha, se você crê que Deus é um só, você faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. E, de fato, isso não é difícil da gente perceber. Lembra-se quando os demônios se aproximavam de Jesus? Como é que eles se aproximavam? De maneira irreverente? Como os fariseus? Como os publicanos? Não! Eles se apresentavam de maneira reverente diante do Senhor. Tremendo diante do Salvador, diante do Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo que Ele é Deus. E assim entendendo também que eles seriam exterminados, que eles seriam totalmente destruídos e derrotados por aquele que era Senhor. Eles tremiam quando se aproximavam do Senhor Jesus Cristo. Eles declaravam o senhorio de Cristo. Então, Tiago está dizendo, vocês fazem essa declaração muito bem, mas entendam que até os demônios reconhecem isso. E eles não somente declaram, como eles também tremem diante de Deus. O que é que isso significa para nós? Mesmo entre os demônios prevalece a confissão verdadeira. As próprias tropas de Satanás são totalmente ortodoxas, pois creem completamente na verdade. E diz assim, e ao contrário da pessoa que afirma crer sem demonstrar por atos visíveis, eles agem de forma coerente com sua crença e tremem. Eles tremem porque estão em rebeldia contra Deus e sabem que vão para o inferno.
Talvez, como Tiago sugere, os que afirmam crer, mas não têm obras para mostrar, deveriam tremer também. Os demônios tremem. E aqueles que declaram uma fé vazia também deveriam tremer, por saberem que essa falta de efetividade, essa falta dessa prática de fé, demonstra com muita clareza que eles estavam perdidos. Eles precisavam tremer também. Tremer. O que é uma vida sem tremor? Uma vida sem temor diante de Deus? É uma religião falsa, na qual a gente demonstra ser alguma coisa, demonstra a fé, mas na vida cotidiana acaba flertando com o pecado, acaba não atentando para a santidade de Deus, não observando o fim dos ímpios, mas vivendo como se não conhecesse o Senhor. Esse é o chamado ateísmo prático. Eu declaro, mas minha vida não corresponde de fato à minha fé. Isso é tão sério, porque a gente pode se acostumar com práticas religiosas. A gente pode se acostumar com uma declaração de fé. A gente pode até ocupar postos de liderança na igreja, mas sem nunca ter passado pela experiência do novo nascimento. O Tiago está chamando a atenção da igreja para isso. Satanás, ele é professor em todas as artes malignas, apto a ensinar qualquer disciplina do inferno, mas nem mesmo ele pode se aproximar diante de Deus sem tremer. E como é que alguém que declara a verdadeira fé não treme diante do Senhor? Uma vida sem temor é uma vida trágica. Uma vida trágica. Então, perceba, meus irmãos, se essa nossa fé, como diz o nosso texto, que Deus é um só, a gente se assemelha aos demônios nessa prática, nós somos piores do que os demônios. Nós precisamos entender isso, devemos nos arrepender dos nossos pecados. Uma terceira coisa aqui, a vida de obediência justifica a fé que é professada. Veja, 2 pontos aqui interessantes. Paulo está mostrando, Tiago, né? Paulo vem na mente sempre. Mas Tiago está mostrando aqui. Olha, como é que a verdadeira fé se prova? É atestada através do quê? Do meu amor ao próximo. De maneira mais simples aqui, esse é o argumento. O amor ao próximo. Né? De assistir aos necessitados, aos irmãos na fé, sobretudo. No amor a Deus. O temor diante de Deus demonstra que eu tenho a verdadeira fé. Então, nesses 2 pontos é que a gente vai julgar se a nossa fé é verdadeira ou não. Mas aqui, para completar, ele ainda traz alguns exemplos para mostrar que a vida de obediência justifica a fé, que ela é confessada, que é professada. Ele vai trazer 2 exemplos assim, extraordinários. Primeiro ele vai falar de Abraão. Tiago vai falar de Abraão e depois ele vai falar de Raabe. Olha o texto, diz assim: queres, pois... Não marquei aqui o versículo? Deixa eu ver. Versículo 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante, ou seja, inútil? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Veja, Tiago não está desmontando aqui essa teologia, né, pela qual a igreja fica de pé ou ela cai. Pelo contrário, ele não está desmontando a questão da fé, da justificação somente pela fé. Não é esse o ponto aqui, mas ele quer, justamente o argumento dele vai mostrar isso. Quando ele começa a falar, a teologia paulina, ela vai dizer de maneira muito clara, né, que o justo, né, que a justificação é pela fé somente. Ele vai dizer isso em Romanos 3:26, em Gálatas 3:11. Quando Tiago vai falar de Abraão, ele começa a contar a história do fim para o começo. Ele já parte para o capítulo 22 com o episódio em que Abraão, leva o filho da promessa para o Monte Moriá.
É o Akedá, né? Chama. Veja, no capítulo 15, né? Capítulo 12, Deus chama Abraão, lhe faz uma promessa. No capítulo 15, essa promessa que Deus faz a Abraão, ela é confirmada. E lá no capítulo 15, ele já é declarado justo. Lá no capítulo 15, verso 6. Ele creu no Senhor, ele creu na promessa. Veja, que ele não fez nada, nenhuma obra, mas ele creu. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça, ou colocado na conta de Abraão. Não foi algo que ele mereceu, que ele conquistou, mas Deus coloca sobre Abraão justifica Abraão. Ele se torna justo diante de Deus, pela fé e pela fé somente. E lá no capítulo 22, Deus dá o filho a Abraão, fez a promessa a Abraão já na velhice. Abraão creu na promessa, Isaac nasce, e está lá, tudo bem, obrigado, filho da promessa, que bênção. E aí Deus diz, olha, leva o teu filho para ser sacrificado. Abraão não conta conversa, levanta cedinho, leva os seus servos, pega o seu animal, leva Isaac, leva o cutelo, leva também a madeira, né, para o sacrifício. Chega lá no Monte Moriá e ele está disposto a sacrificar a vida do seu filho, e Hebreus vai nos dizer a razão. Pela fé, Abraão sabia que mesmo se o seu filho Isaac fosse sacrificado, morresse, o Senhor Deus o ressuscitaria. Mas ele não precisa consumar aquilo. Ele não precisa levar a cabo aquilo que Deus tinha mandado, porque o próprio Deus diz assim, não precisa. É o anjo do Senhor, o próprio Deus aparece para Abraão. E aí, dentro desse ato de fé, Tiago vai se utilizar disso e vai dizer, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque. Ele ofereceu, na linguagem de Tiago, é o quê? É um ato consumado. Que ato consumado é esse? A fé, a atitude de fé. Ele levou. E por isso ele vai dizer no verso 21, no verso 22, vês como a fé operava juntamente com suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. É a prova que existia a verdadeira fé em Abraão, dentro de uma vida de obediência, porque se você perceber, ele vai falar que as suas obras, né? Ele não vai colocar no singular, mas as suas obras, ou seja, toda a vida de Abraão, desde que ele foi chamado lá em Ur dos Caldeus, que ele confiou na promessa divina, e ali é contabilizado ali como as obras de Abraão, o caminhar por fé de Abraão. Tiago está pegando isso aqui para mostrar como é que o pai na fé, né, de vocês, ele pega o personagem assim dos principais, dos mais marcantes para os judeus, Abraão, o pai de vocês. Eu vou trazer o exemplo do pai de vocês. O que é que ele fez? Ele demonstrou a sua fé, que era justificado através das obras. Isso é maravilhoso. Daí ele vai pegar um segundo exemplo. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. E agora ele vai falar sobre o episódio lá de Josué, onde Raabe, uma prostituta que morava, né, num alto lá em Jericó, dona de um prostíbulo. Quando os espias são enviados por Josué, chegam a Jericó, ela acolhe esses espias, de modo que ela esconde esses dois espias, e quando o rei de Jericó fica sabendo, vai lá, ei, a gente ficou sabendo que passou aqui dois indivíduos que não é da nossa turma não, 2 espias, onde é que eles estão? Aí Raabe diz, olha, eles já foram, vocês podem ir atrás dele procurar. Ele pega os espias e os esconde. E ali, a gente não vai chegar não vai tocar na questão ética, na questão moral, né? Aquela nova convertida que mente, né? Por outra causa. Mas o que é destacado aqui é o quê? A fé de Raabe. Por isso Tiago vai mostrar esse exemplo aqui também. Não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Curioso aqui é que
Não somente Raabe, mas a população de Jericó sabia dos feitos do Senhor. Porque quando os espias chegam na casa dela, ela fica aterrorizada. Ela não fica, ela está aterrorizada. Porque ela reconhece que o Deus dos espias é aquele mesmo Deus que fez o quê? Que abriu o Mar Vermelho. É aquele mesmo Deus que destruiu oponentes, os reis que se levantavam contra o seu povo, contra aquele povo. Então, certamente, não era só algo que era conhecido de Raabe. Ela não tinha uma fonte, né, tão exclusiva assim que pudesse saber de informações que fossem alheias à população, mas o povo tremia porque sabia daquela informação. Então era algo popular. O Deus que é o Salvador do povo de Israel, ele era conhecido ali. Mas, ao que parece, nem todos demonstram o quê? Essa fé de maneira prática. Ela é aquela que conhecia e, pelo fato de conhecer, ela acaba agindo por fé, crendo. E como foi que essa crença, né, essa declaração de fé foi notada? Quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Interessante que Raabe, para os judeus, Raabe era considerada a mãe de todos os que se convertiam do paganismo ao judaísmo. O primeiro exemplo de conversão entre os gentios. Era assim que Raabe era tida entre os judeus. Então, por um lado, a gente vê quem? Abraão, que é o pai na fé. E a gente pode ver aqui Raabe, que é o quê? A ex-prostituta, a mãe na fé dos gentios. Então, são dois exemplos assim cabais, muito interessantes, de alguém que era muito conhecido e era um judeu, e agora uma prostituta que acaba agindo por fé também, e crendo, e demonstrando as suas obras, mostrando que, meus irmãos, nenhum crente, aliás, todos os crentes, eles devem naturalmente mostrar a evidência da verdadeira fé. Essa é a norma para todos aqueles que creem em Cristo Jesus, para todos aqueles que confiam na obra de Cristo, todos esses agora devem demonstrar fruto de arrependimento e de fé. A gente pode pensar numa árvore, né? Como é que a gente sabe que uma árvore está viva? A gente olha para as suas folhas, a gente olha para os seus frutos, e ali a gente pode dizer que há o quê? Que há a verdadeira fé. Da mesma forma, nós precisamos demonstrar essa verdadeira fé. Ela não pode se esconder, mas ela deve ser demonstrada. Com o próximo, a gente sempre vai ter um próximo. E sempre vai haver o quê? Um próximo que vai carecer do nosso auxílio. E nós devemos demonstrar esse amor. Devemos demonstrar esse cuidado. Seja no amparo, quando nós colocamos a mão no bolso para ajudá-lo, ou quando a gente presta outros tipos de amparos que essa pessoa está precisando. Mas diante de Deus, uma vida de tremor, diante de Deus, ela testifica a nossa fé. Se na primeira nem todo mundo vê, nem todo mundo sabe, até mesmo porque a própria Escritura diz assim, olha, o que a sua mão direita fizer, a esquerda não pode nem ficar sabendo. Então aqui a gente não pode ficar declarando o que é que a gente faz, não é verdade? Mas diante de Deus, Ele sabe. E Ele conhece, pela forma como nós nos aproximamos dEle. E de que forma nós devemos nos aproximar de Deus? Com verdadeiro tremor, com verdadeira piedade. Por isso o verso 26, ele vai terminar. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Mesmo argumento aqui, do verso 18. Quando ele diz assim, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a fé. Tiago está mostrando isso, certamente ele é esse alguém aqui do versículo 18. Justamente esse que diz, quando ele chega para esse seu interlocutor, dizendo assim, você disse que tem fé, mas cadê suas obras? Eu posso mostrar as minhas obras. Como ele vai dizer assim, eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ele não está colocando a fé de lado,
mas está mostrando, olha, com minhas obras eu vou demonstrar a verdadeira fé. Para isso nós fomos criados, meus irmãos. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, verso 10, ele diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Dentro desse contexto de Efésios aqui está o contexto do quê? Da predestinação. Então ele está mostrando aqueles a quem o Senhor Deus chamou, ele os preparou já para essas boas obras. E o que são boas obras? E aqui a gente pode pensar, será que são só obras de caridade? A gente é muito avesso a essas coisas, né? Obras de caridade, né? Como meio de salvação. Não é o ponto. Nós não somos salvos pelas obras de caridade, não somos salvos pela fé. Tiago está mostrando aqui que obras é tudo aquilo que a gente faz depois da nossa conversão, nosso agir diante do próximo e na presença de Deus. Para você que confia na salvação pelas obras, ou para você que está nos assistindo, que confia na salvação pelas obras, tem se esforçado, tem tido uma vida de caridade, tem tido uma vida onde você sempre presta atenção nas necessidades do próximo, eu quero dizer para você que essa boa obra, essa obra de caridade, ela não pode te salvar de maneira nenhuma. A única obra que pode salvar você, a única obra que pode nos salvar é a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Olhando para a obra de Cristo, crendo na obra de Cristo, nós somos salvos. E a partir daí, o Senhor Deus nos habilita para que tenhamos uma vida de boas obras, aceitas por Deus, não querendo conquistar o favor do Senhor, mas porque o Senhor nos conquistou. Nós agora, tudo o que fazemos é para a glória dEle. Seja num ato de culto, quando vamos terminar, daqui a pouco tempo, talvez você já esteja pensando, será que falta muito? Falta não. Quando sairmos, são as nossas obras, diante de Deus, diante do mundo e para com os nossos irmãos. Gente, teve um homem que, com 50 anos de idade, aos 50 anos de idade, por volta disso, ele ficou enfermo. Ficou enfermo, foi para o hospital, e durante essa sua experiência de enfermidade, ele leu uma literatura, um livro, uma exposição de Romanos 7, do Dr. Martin Lloyd-Jones. E foi ali, no leito, meio àquela enfermidade, que esse homem se converteu. E depois que ele se converteu, ele pôde voltar à igreja e continuar pastoreando aquela comunidade. E depois que ele se converteu, ele pôde voltar ao seminário de maneira diferente, para ensinar aos seus alunos. Como assim? Ele já era pastor, gente. Como assim? Ele era professor de seminário, gente. Ele foi um dos professores do pastor Augusto Nicodemos. Pode acontecer com a gente. A gente se acostumar com a igreja, com uma declaração de fé que eu fiz lá no passado, ou com um aparato religioso, e não ter passado pela verdadeira conversão. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas se isso estiver acontecendo na sua vida, se você olha para a sua vida hoje, e você reconhece que não há evidências de salvação, seja você um jovem, seja você um adolescente, seja você um ancião de dia, seja você alguém experimentado na igreja, seja você um líder, e você reconhece que não nasceu de novo, o Espírito Santo pode estar te convencendo nessa manhã que você precisa passar por essa verdadeira conversão. Você quer ser amigo de Deus, como Abraão. São amigos de Deus aqueles que se convertem e deixam sua vida pregressa, sua vida de pecado.
Talvez os seus pecados não sejam tão alarmantes, mas você reconhece que não conhece o Senhor Jesus Cristo ainda. Como é que você pode saber disso? Pela forma como você tem vivido. A graça, a salvação estendida para todos nós nessa manhã. Vamos orar? Senhor, te louvamos, Pai, pela justificação pela fé. Que maravilha, Senhor. Se a salvação fosse por obras, jamais alcançaríamos essas dádivas, porque as nossas mãos estão sujas pelo pecado. Nós não temos nenhuma condição de conquistar o teu favor. Graças a Deus por Cristo Jesus. E se cremos nessa obra maravilhosa, nós te louvamos, ó Pai. Mas querido Deus e amado Salvador, nós nos colocamos na tua presença, Senhor, nessa manhã, te pedindo que essa nossa convicção, essa nossa declaração, ela seja demonstrada, provada, Senhor, através de uma vida digna, através de uma vida de arrependimento e fé, através de uma vida de santidade, através de uma vida de proximidade com o nosso Salvador, através de uma vida que está atento, Senhor, para as necessidades dos nossos irmãos. Que o Senhor nos ajude para a tua própria glória. Pai, se alguém está aqui nessa manhã na igreja, alguém está nos acompanhando pela internet e que tem nesse momento essa convicção de que não nasceu de novo, de que conhece o Senhor Jesus só de ouvir falar, que o Senhor se revele, Senhor. Que o Senhor quebrante os corações, que o Senhor nos redirecione. E se temos vivido uma vida, Senhor, onde as nossas obras são tão tímidas, Pai, faz com que elas sejam evidenciadas para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós te bendizemos e nós te louvamos por tudo, pela obra de Cristo Jesus em nosso favor. É através dessa obra maravilhosa que nós podemos ter boas obras, ó Deus. Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Não sei se Neto está por aqui, né? Pastor Flauber.